Nesse vídeo eu vou falar como lidar com uma situação de endividamento na sua empresa. Como acontece, por que acontece, como resolver e principalmente como evitar esse tipo de situação. Se tratando de pequenas empresas, a grande maioria dos problemas de endividamento começam, na verdade, com um problema de fluxo de caixa. Seja porque a empresa fez uma grande ampliação, comprou mais estoque, se preparando para uma data comemorativa, mudou de sala para uma sala de shopping, teve que fazer alguma reforma, ou mesmo abriu uma filial, por exemplo. Todos esses projetos requerem caixa, requerem dinheiro. E aí nós temos um problema, porque geralmente é um grande desembolso de dinheiro em um curto espaço de tempo para que esses valores sejam reavidos ao longo de 12, 18 ou 24 meses, por exemplo. E aí nós temos dois problemas nessa situação. O primeiro é que, geralmente, esse desembolso de dinheiro de curto prazo, geralmente é além do planejado. Por exemplo, você já deve ter visto uma reforma, planejado fazer uma reforma no valor de 10 mil, e já que a reforma está acontecendo, você acabou gastando 12, 13 ou 15 para colocar um material de qualidade superior, por exemplo. E o outro problema é que, geralmente, as projeções de faturamento dos empresários geralmente são otimistas, porque o empresário é otimista por natureza. E aí, quando nós temos a junção desses dois problemas, um desembolso muito maior do que o planejado no curto prazo e as receitas abaixo do esperado no médio e longo prazo, nós temos a combinação desses dois fatores acaba gerando um problema de falta de caixa, de falta de dinheiro nas empresas. Outro ponto que colabora para agravar ainda mais esse problema de falta de caixa é que, geralmente, pequenas empresas mantêm reservas de caixa muito pequenas. Isso porque todos nós temos alguns termômetros, alguns medidores na nossa vida. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente tem um medidor de velocidade, nós temos um medidor de temperatura e por aí vai. Nas nossas empresas, nós temos um medidor que é o nível de caixa. Quanto dinheiro você tem? Somando todos os bancos, somando quanto dinheiro você tem na sua própria empresa. Soma quanto? Você pode fazer essa soma agora mesmo e ter esse valor. E o problema é que a grande maioria dos empresários tem esse termômetro, ligam o sinal vermelho só quando a empresa já entrou no cheque especial e já está pagando uma taxa de juros de 8% ao mês. Com essa taxa de juros, em questão de meses, a sua empresa já está em uma bola de neve e já está em uma situação de endividamento. Então, o outro problema é justamente que pequenas empresas mantêm reservas de caixa, reservas de dinheiro muito pequenas. Você precisa ter dinheiro em caixa para reduzir o risco da sua empresa e, principalmente, evitar o endividamento. Vamos entender agora como resolver, uma vez que a sua empresa se encontra em uma situação de endividamento, como sair dela. O primeiro ponto que eu separei é que a pior coisa que você pode tentar fazer é pagar todo mundo. Eu atuei como consultor em diversas empresas que se encontravam em uma situação de dívida e eu sempre perguntava para o empresário, qual que é a tua estratégia para sair? Bom, a minha estratégia é pagar as contas. Tá, mas com que critério? Quem que você decide pagar primeiro e pagar por segundo e terceiro? E simplesmente a grande maioria dos empresários não tinha qualquer critério. Simplesmente sobrou um dinheiro, o que eu faço? Quem que eu vou pagar? Geralmente o empresário escolhia pagar quem cobrava mais, quem incomodava mais, quem ligava mais, mandava mais e-mail e por aí vai. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Se você quer pagar todo mundo, você precisa ter uma estratégia para, primeiro, garantir a sobrevivência da sua empresa. Segundo, fazer com que a sua empresa gere lucro. E terceiro, com esse lucro, aí sim começar a pagar todas as contas que ficou. E aí sim com uma certa ordem, com um certo critério. Nada é mais importante do que as suas margens quando você se encontra em uma situação de endividamento. Vou contar uma história rápida de um restaurante que eu atendi. A empresa estava endividada e a primeira coisa, sobrou um dinheiro. O empresário disse, eu vou pagar determinada pessoa, determinado credor, porque ele está cobrando muito. E não pagou um fornecedor de alimentos. Esse fornecedor, que vendia a matéria-prima que ele utilizava para fazer os seus produtos, vendia com um valor baixo, se comparado com o supermercado, por exemplo, simplesmente parou de vender, ou seja, ele perdeu crédito. Ele perdeu um ótimo fornecedor.
Quando ele perdeu o fornecedor, a única saída que o meu cliente tinha era comprar no supermercado à vista. Quando ele foi para o supermercado comprar, ele continuou trabalhando com a empresa, ele continuou vendendo os produtos, ele continuou com a sua operação. Só que o problema é que ele não tinha mais margem. Ele vendia, mas simplesmente não sobrava dinheiro. Por quê? Porque ele estava pagando a matéria-prima mais cara do que realmente deveria pagar. E aí, quando a empresa se encontra nesse ponto, existe um dilema difícil de resolver. A empresa não tem dinheiro pelo fato de ela não comprar de um fornecedor bom, de um fornecedor que conceda prazo e que venda com preço competitivo a matéria-prima. Então, ele não tem dinheiro para comprar, só que ele não tem dinheiro porque ele não compra desse fornecedor. Então, ele entra em um ciclo vicioso. Eu não consigo comprar barato porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho dinheiro porque eu não compro barato. O preço de venda geralmente já está no limite, ele não consegue aumentar em 50% o preço de venda, justamente por conta da concorrência. Os gastos fixos geralmente já estão todos engessados, é aluguel, água, luz, telefone, o salário dos funcionários, então isso já não tem muito o que fazer. E aí, qual é que é a solução? A solução é injetar dinheiro novo na empresa. Tem algumas situações. Primeiro, o empresário pode vender um carro dele ou um bem dele e injetar dinheiro na empresa. Ele pode pegar um empréstimo com parentes, amigos ou familiares. Enfim, precisa entrar dinheiro novo na empresa. Só que tem um porém, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você pegar dinheiro novo para tentar pagar dívidas antigas, para tentar pagar aquele fornecedor ou aquele credor que está te ligando todos os dias, essa é a pior coisa que você pode fazer. O que você precisa fazer para sair de uma situação de endividamento é o seguinte: injetar dinheiro novo na empresa, utilizar esse dinheiro para recuperar o crédito da sua empresa com os seus fornecedores. Isso é importante para garantir as suas margens de lucro. Nada é mais importante do que as suas margens de lucro se tratando de uma situação de endividamento. Por quê? Porque se você não tiver margem, você não ganha dinheiro. Se você não ganha dinheiro, você não consegue pagar ninguém. Você simplesmente troca 6 por meia dúzia e continua trabalhando com a sua empresa. Qualquer dinheiro novo, seja através da venda de um bem que você tem, ou seja através de um empréstimo, precisa ir para aumentar as suas margens de lucro. Uma vez que você aumentou a sua margem de lucro comprando de fornecedores melhores, a sua empresa passa a partir daí a gerar lucro. Com esse lucro, você vai pegar um pedacinho desse lucro e vai começar a pagar cada um dos credores que você tem. Em que ordem? Aquele credor que é mais caro, aquele que está cobrando mais juros, por exemplo. Se você tiver dúvidas em como fazer isso, dúvidas legais, por exemplo, algum fornecedor colocou, ou algum credor está protestando algum título, eu recomendo que você consulte um advogado para ele poder te orientar com essas questões jurídicas de cobranças judiciais, tá bom? Ainda falando sobre como resolver, como sair dessa situação de endividamento, a última dica que eu tenho é que velocidade é fundamental. A pior coisa que você pode fazer é esperar para a próxima data comemorativa, esperar virar o ano ou esperar algo de novo no mercado acontecer. Por quê? Porque quanto mais você espera, mais aumenta a pressão desses credores sobre você, empresário, menos ânimo você tem, porque afinal de contas agora você está trabalhando 12, 15 horas e não está usufruindo dos resultados do seu trabalho. Então você precisa agir rápido. Como? Injetando dinheiro na empresa. Aí você precisa encontrar alguma maneira de fazer isso. Esse dinheiro vai para recuperar as suas margens. A partir da recuperação dessas margens, a empresa começa a dar lucro e aí sim você tem condições que, com esse lucro que a empresa está gerando a partir de agora, pagar todos os credores. Se você quer pagar todo mundo, você precisa seguir essa sequência que eu estou te explicando aqui. A pior coisa é, sobrou um dinheiro, corre pagar quem está cobrando mais. Você precisa garantir as suas margens, gerar lucro e a partir daí começar a pagar todo mundo, tá bom? Agora eu vou falar como evitar essa situação de endividamento no futuro. Primeiro ponto, uma vez que você saiu dessa situação, você precisa ficar atento a 2 pontos. O primeiro deles é fazer o acompanhamento diário do seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o dinheiro que entra e sai da sua empresa. E principalmente o acompanhamento diário da sua posição de caixa. O que é a posição de caixa? É quanto dinheiro você tem na sua empresa.
Imagina o seguinte, imagina que você tem uma balança no seu quarto ou no banheiro da sua casa e que todos os dias, quando você vai escovar os dentes, você se pesa e vê qual que é o seu peso naquele dia. Se hoje eu estou pesando 70 quilos, na semana que vem eu estou pesando 71, na outra semana 72, na outra 73, pronto, eu já tenho uma trajetória, eu já tenho uma tendência. As chances de eu perder o controle sobre o meu peso e prejudicar a minha saúde são grandes, porque o número está ali. Todos os dias eu olho para aquele número. E você precisa olhar todos os dias para quanto dinheiro você tem na sua empresa. Você não pode ser pego de surpresa e daqui a pouco tá no cheque especial e daqui a pouco começar a virar uma bola de neve. Então, se você olha todos os dias para a sua posição, as chances de você não cometer um erro ou de você estar alerta para o que está acontecendo são grandes, tá bom? O próximo ponto é: mantenha um índice de liquidez de pelo menos 2:1. O que é um índice de liquidez? Bom, vamos entender o seguinte. Você pega um papel e caneta ou pega um Excel e de um lado você vai colocar tudo o que a sua empresa tem e do outro lado você vai colocar tudo o que a sua empresa deve. Por exemplo, que são os ativos e os passivos da empresa. Se tratando de tudo que a sua empresa tem, dos ativos, nós vamos dividir em 3 categorias. Quanto dinheiro a sua empresa tem, então você soma, pega todos os bancos, tudo, quanto dinheiro você tem em caixa, soma, coloca um valor lá. O segundo item é quanto dinheiro você tem em estoque. Você não precisa fazer um grande levantamento de estoque para ter uma noção. O ideal é que você tenha isso tudo em um sistema, mas para você fazer uma análise rápida, logo agora depois desse vídeo, faça um levantamento rápido do seu estoque e vê quanto dinheiro você tem. Coloca nesse papel ou coloca nesse Excel. E, por fim, você faz um levantamento das suas contas a receber. Coloca esse valor. Então é caixa, estoque e contas a receber. Soma esses 3 itens, vamos supor que deu 50 mil reais a soma desses 3. Agora, do outro lado, são os passivos, tudo que a sua empresa deve. Então, você pega salário de funcionários, fornecedores, se tem algum imposto atrasado, você pode colocar ali também. Um erro que as pessoas cometem ao fazer esse exercício é colocar o aluguel, por exemplo, do ano todo. Não, não é do ano todo, é só do próximo mês, ou é só do mês que já venceu, ou de meses passados, né? Então, você não vai colocar o salário do funcionário até o final do ano, o aluguel até o final do ano e assim por diante. Você só coloca ou o que já venceu ou o que vai vencer no próximo mês. Colocou tudo em um Excel ou em um papel, faz um somatório. Vamos supor que do lado do ativo, tudo que você tem, deu 50 mil reais. E do lado do passivo, tudo que você deve, por exemplo, deu 25 mil reais. Eu estou usando números redondos para o cálculo ficar bem simples. Se você dividir tudo o que você tem por tudo que você deve, nesse caso vai dar 2. Esse é o índice de liquidez da sua empresa. Você precisa ter um índice de liquidez de pelo menos 2 para a sua empresa estar, se é uma pequena empresa, para a sua empresa estar segura, para a sua empresa não estar numa zona de risco. Se alguma coisa acontecer com a sua empresa, se um mês foi um pouco ruim de vendas, ou se simplesmente você ficou doente e não pôde trabalhar por alguns dias, com esse índice de liquidez, os riscos de você entrar em uma situação de endividamento são muito pequenos. Então só vamos recapitular o seguinte: você dividiu tudo que você tem na sua empresa, todos os ativos, por tudo que você deve, pelos passivos, né? Tem que dar pelo menos 2. Renan, não deu 2, deu 1,5 esse resultado. Então significa que você precisa acumular mais caixa na sua empresa antes de fazer qualquer investimento. Simplesmente para a sua empresa estar segura, ela precisa ter pelo menos um índice de 2. Então, se é 1,5, você precisa acumular mais dinheiro na sua empresa. Renan, é 2 ou é acima de 2, ótimo. Qualquer problema de curto prazo não vai afetar ou não vai pôr em risco a sua empresa e vai evitar com que você entre em uma situação de endividamento. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeos novos todo sábado, exatamente ao meio-dia. Meu nome é Renan Sassi e até o próximo sábado. Tchau, tchau!